Hoje eu vou tratar no nosso Conselheiro Acácio das mentiras da direita sobre heresia. Eu sou Loriel Rocha, filósofo, e o Conselheiro Acácio tem o formato de tratar sobre mentiras e falácias dentro das mídias sociais. Essas mentiras religiosas são muito sérias. O Conselheiro Acácio de hoje vai falar de cultura e de história. Portanto, não vou falar de filosofia da religião, nem de teologia bíblica. De antemão, então, vale este aviso aqui. A falsa direita católica brasileira carimba todo mundo de herético, correto? Com que fim? Para provar que só eles são gente do bem e o resto é do mal. Então, nós estamos aqui diante de um caso duplo de má fé e de ignorância atrevida. De saída, quem não é católico não pode ser considerado herético, ok? Vamos lá. Existe uma base histórica do conceito de heresia, né? Então, o que é heresia? Esse é o primeiro ponto. Embora a formalização do credo da Igreja Católica, de modo ainda embrionário, remonte ao século IV depois de Cristo, né? Com o primeiro concílio de Nicéia, a sua base dogmática, doutrinária e teológica foi se formando aos poucos. Então, desde antes disso, os pais da igreja combatiam e denunciavam as heresias que surgiam, como, por exemplo, Irineu de Lyon, na sua obra Contra as Heresias, né? Mais tarde, no século XIII, a heresia, segundo a ótica católica, ela foi definida por Tomás de Aquino. De que forma? A heresia seria uma espécie de infidelidade dos homens que, tendo professado a fé de Cristo, corrompiam os seus dogmas. Veja que aqui nós temos uma definição muito clara. Ora, algumas controvérsias doutrinárias significativas surgem ao longo da história do cristianismo, tá? Então, pela criação de dogmas e de doutrinas. Tem-se apontado, o que a gente pode apontar como heresias, tá? Ideias heréticas. As ideias heréticas, elas são ideias que divergem nos pontos da doutrina católica, né, da doutrina cristã, particularmente as ideias que divergem sobre trindade, a transubstanciação, portanto as três pessoas da trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo, a transubstanciação, a Imaculada Conceição, o Papa como suprema autoridade terrena e o pecado original. Veja bem, algumas das doutrinas do protestantismo, por exemplo, que a Igreja Católica considera heréticas, são a crença de que a Bíblia é a única fonte e regra de fé. Segundo, a crença de que somente pela fé se pode alcançar a salvação. Terceiro, a convicção e o anúncio de que o Papa não tem jurisdição universal sobre toda a Igreja, né? Quarto, a afirmação que a Igreja Católica não é a única Igreja de Cristo. Quinto, a postulação de que não há qualquer sacerdócio sacramental e ministerial recebido pela ordenação, mas somente um sacerdócio universal de todos os crentes. Então veja, todos esses 9 pontos, eles são inconciliáveis com a fé católica latina. Tá claro? Então aqui nós temos as divergências básicas entre a Igreja Católica Latina, a Igreja Ortodoxa e a Igreja Protestante. Tá bem? Então, o que é heresia? A Igreja Católica Latina, né, vai distinguir heresia formal, heresia material e heresia externa. Né? O Código de Direito Canônico da Igreja Católica, o documento Cânon 751, promulgado pelo Papa João Paulo II,
em 1983, ele define heresia da seguinte forma: heresia é a negação obstinada ou dúvida após a recepção do batismo de alguma verdade que é para ser aceita pela fé divina e católica. Então veja, heresia é uma negação ou dúvida após o batismo. Portanto, se o sujeito não é católico, ele não pode ser herético. Um espírita pode ser herético? Não. Um budista pode ser herético? Não. Como é que fica? Um indivíduo do candomblé pode ser herético? Não. Não pode. Então veja, a heresia é um termo que é exclusivamente aplicado a quem é católico, foi batizado, negou ou tem dúvida sobre a Trindade, a autoridade do Papa. Mas veja, a Igreja Ortodoxa Bizantina não tem Papa. Ela tem patriarca. E ela não é herética, ou é? A Igreja Bizantina diverge de forma inconciliável da Igreja Latina no que diz respeito ao Espírito Santo, ao pecado original, não é? E ao dogma da Imaculada Conceição. Não há forma de conciliar aquilo ali. E é preciso entender o seguinte: a Igreja Católica Latina passa a definir como herético aquelas cisões que surgem de dentro da própria Igreja Católica, porque a própria Igreja Católica, neste aspecto, e os católicos não gostam de ouvir isto, não é? Mas é um fato, é uma verdade, a própria Igreja Católica é cismática em relação à Igreja Ortodoxa. Correto? Então, quando a Igreja Católica se separa da Igreja Ortodoxa, aí essa heresia passa a ser aplicada a quem vai divergir da Igreja Católica neste sentido. Então vamos lá. Então há 3 tipos de heresia: heresia material, heresia formal e heresia externa. Ficou claro que herético só pode ser aquele que é católico, que foi batizado. Então, heresia material é o assentimento errôneo de um homem batizado, né? E que professa uma fé contra a verdade da fé católica, né? E ele professa isso por ignorância, por erro, né? Ele não tem vontade de persistir nisso. Ele é um ignorante. Então ele pode incorrer numa heresia material sem saber que está incorrendo em heresia material. É a sentença comum, não é? Uma heresia formal, aqui sim, é quando o indivíduo é batizado. Isso aqui já é um erro voluntário, né? Portanto, é um erro consciente. A heresia material é um erro inconsciente. O indivíduo desconhece certos cânones, dogmas, e ele tem uma interpretação da verdade que não está condizente com a Santíssima Trindade, a Imaculada Conceição, o pecado original, o paraíso, a transubstanciação e vai por aí afora. Ok. A heresia formal, portanto, é uma heresia consciente. É quando o indivíduo é batizado, ele tem conhecimento, ele professa a fé cristã, ele comunga, né? Ele vai à igreja, mas ele afirma de modo pertinaz, consciente, contra uma verdade da fé. Correto? Então, aonde está esse erro? Esse erro está no intelecto? Esse erro está na pertinácia da vontade? A pertinácia desse tipo de heresia não consiste em reter
ou em defender um erro por muito tempo, de um modo acre, de um modo ácido, de um modo mordaz. Ela reside exatamente em você reter o erro, né? Depois que a verdade lhe foi proposta de modo suficiente, não é? Ou quando se sabe que o contrário, portanto a verdade, quando lhe é proposta, é mantido pela verdadeira igreja, e o juízo que esse cara faz a respeito da igreja permanece. Então a igreja fala uma coisa e ele conscientemente é batizado, mas ele vai contra aquele ensinamento. Correto? Isso é heresia formal. Essa heresia formal é uma heresia consciente. Então você tem uma heresia não consciente e você tem uma heresia consciente. A heresia consciente, ela pode ser interna ou pode ser mental. Portanto, pode ser uma heresia que existe somente no seu coração e você não externaliza, né? E ela pode ser também uma heresia na mente, que você também não manifesta. Vamos pegar um caso concreto? Quando os judeus foram expulsos da Península Ibérica e eles foram obrigados a se converter ao catolicismo, por exemplo, eles praticavam o catolicismo, mas sobre uma forma de heresia formal. Depois eles são denunciados para a Inquisição exatamente com base na heresia formal. Porque é uma heresia que você não externaliza. Você vai lá, você comunga, você batiza, você faz tudo conforme o rito manda. Mas no seu coração e na sua mente você não é cristão. Agora, a heresia formal, ela não se manifesta exteriormente, por palavras ou por atos. Tá claro? E aí você tem um terceiro tipo de heresia, que é a heresia externa. A heresia externa é aquela que, existindo interiormente aquele cisma, né, ela se manifesta. Ela se manifesta por palavra, ela se manifesta por vontade, ela se manifesta por atos. Então essa heresia externa, ela pode ser pública, ela é manifesta, né, ela é aberta, ou pode acontecer dela ser uma heresia oculta. Tá claro? Agora, ela é uma heresia oculta, mas se ela se manifesta por palavras, atos ou sinais diante de um somente ou de outros, né? Então essa heresia é verdadeira e é externa, ainda que oculta. Tá claro? Então, uma heresia, você tem uma heresia que pode estar habitando internamente, sem que seja pública, e você tem uma heresia pública que se manifesta. Bem, aqui entra, entenderam? Agora, o ponto fundamental aqui é o seguinte: o indivíduo, para ser considerado herético, ele tem que ser batizado. Não é? Então, quem pode ser excomungado? Né? Todos os hereges são excomungados? Então há três tipos de hereges. Todos os hereges formais externos incorrem ipso facto. Então você tem heresia material, heresia formal e heresia externa. Então quando você pega o herege formal externo, você juntou duas heresias. Ele alimenta aquilo por pensamento ou por coração, e quando ele manifesta. Então todo herege formal externo incorre ipso facto em excomunhão. Ela é reservada ao Papa. Tá? Bem, evidentemente que nós estamos aqui diante de um contorno bastante claro, definido pelo Código de Direito Canônico. E aqui eu vou além. Quando os católicos dizem que os protestantes são heréticos, eu quero trazer aqui as palavras do próprio Papa Emérito Bento XVI, na obra dele, O Significado da Fraternidade Cristã, edição de 1993, página 98. Eu vou ler aqui a frase do parágrafo. Abre aspas.
A dificuldade na maneira de dar uma resposta é profunda. Em última análise, é devido ao fato de que não há categoria apropriada no pensamento católico para o fenômeno do protestantismo hoje. Pode-se dizer o mesmo da relação com as igrejas separadas do Oriente. É óbvio que a velha categoria de heresia não tem mais valor. Ouviram isso? É óbvio que a velha categoria de heresia não tem mais valor. A heresia, para a Escritura e a Igreja primitiva, inclui a ideia de uma decisão pessoal contra a unidade da Igreja. E a heresia é característica pertinaz, obstinação daquele que persiste em seu particular e próprio caminho. Isso, no entanto, não pode ser considerado como uma descrição apropriada da situação espiritual do cristão protestante. No curso de uma história secular, o protestantismo deu uma contribuição importante para a realização da fé cristã, cumprindo uma função positiva no desenvolvimento da mensagem cristã e, acima de tudo, muitas vezes, dando origem a uma fé sincera e profunda no indivíduo cristão não católico, cuja separação da afirmação católica nada tem a ver com a pertinácia característica da heresia. Talvez possamos inverter aqui um dito de Santo Agostinho, que um velho cisma se torna uma heresia. Perceberam a questão? A própria passagem do tempo altera o caráter de uma divisão, de modo que uma antiga divisão é algo essencialmente diferente de uma nova. Algo que uma vez foi justamente considerado, condenado como heresia, não pode mais tarde simplesmente tornar-se verdade, mas pode gradualmente desenvolver sua própria natureza eclesial positiva, com a qual o indivíduo é apresentado como sua igreja e no qual ele vive como um crente, não como um herege. Essa organização de um grupo, no entanto, acaba tendo um efeito no todo. Então veja que a própria interpretação da igreja em relação aos protestantes alterou. Eles têm que reconhecer, não é? Bem, então veja, para finalizar, para se tornar um herege, no estrito sentido canônico católico, né? E, portanto, para ser inclusive excomungado, você tem que negar ou questionar a verdade e os dogmas e as doutrinas da Igreja Católica. Agora, se você é simplesmente um ignorante, se a sua heresia é material, portanto, ela está na matéria, né? Material no sentido de matéria ou de objeto, ela não implica nem culpa nem pecado contra a fé católica. Então, quando alguém te chama de herege, desavisadamente, quando esses ignorantes da falsa direita brasileira chamam alguém de herege, é preciso perguntar, mas eu sou que tipo de herético? Eu sou material, eu sou formal ou eu sou externo? E, para ele te categorizar, ele tem que provar que você é batizado e que você renega o batismo, né? Você renega a igreja. Ora, aqui para finalizar é o seguinte, para ver como essa questão é extremamente complexa e como esses alucinados herdeiros do olavismo cultural saem propalando por aí uma sequência de absurdidades. Sequência. O cristianismo, tal como nós o conhecemos hoje, ou seja, somente se a gente for falar do cristianismo católico, ortodoxo e protestante. Na linha do tempo, primeiro é o ortodoxo, o católico e o protestante. Né? Então, esse cristianismo, ele é o único que emanou diretamente de Cristo, historicamente falando? Claro que não. Nada mais ilusório do que isso. Logo após a morte de Jesus, se desfraldou um leque, um vastíssimo leque de comunidades, de correntes, de escolas, de igrejas, né? Todas elas reclamavam para si de ter uma origem direta ou indireta nos ensinamentos de Cristo ou de alguns dos seus apóstolos, por exemplo.
E todos esses grupos exibiam, naquela altura, variadíssimas concepções sobre Deus, sobre o universo, sobre a origem e a personalidade de Cristo, sobre a missão, né? Sobre a Trindade. Né? Cada grupo utilizava inclusivamente o seu evangelho preferencial. Hoje em dia o Novo Testamento tem 4 evangelhos. Né? Os 4 evangelhos ele foi decretado nos fins do século II por Irineu de Leão. E eles vão ficar definitivamente estabelecidos no fim do século IV por Atanásio de Alexandria. Agora, por razões extremamente difíceis de entender, né, ou de mapear de um modo definitivo, houve um grupo desse cristianismo, dessas variantes cristãs proto-históricas, que acabou por se impor, né? E ele aliou-se com o Império Romano, coisa que o cristianismo bizantino não fez, por exemplo. Então isso tornou a Igreja de Roma, tanto é que a gente tem uma igreja em Roma e nós temos uma outra igreja que fica no Oriente. E essa Igreja de Roma, portanto, passa a estabelecer como heréticas as outras designações que foram vencidas. Portanto, o cristianismo, os estudos históricos do cristianismo, têm variantes heterodoxas. Né? O que é a heterodoxia? Heterodoxo é tudo aquilo que não é ortodoxo. A ortodoxia é quando você já firmou o dogma, ele está fechado, já está composto. A heterodoxia é alguma interpretação dissonante da Trindade, da transubstanciação, da Imaculada Conceição, do pecado original. Correto? Então, quando nós vamos estudar, por exemplo, o cristianismo monofisita, o priscilianismo, nós estamos aqui, a seita de Cátara, nós estamos aqui de uma vertente cristã heterodoxa, ou de várias vertentes cristãs heterodoxas, né, mas que são cristãs. Agora, elas divergem aonde? Nestes pontos. Correto? Então, o cristianismo antigo, histórico, né, tem inúmeras vertentes heterodoxas e iniciáticas. Inúmeras. E todas elas são estudadas. Então, aqui nós temos um ponto. Um segundo ponto. Só pode ser herege quem é católico. O cristianismo tem diferentes cristianismos proto-ortodoxos que são heterodoxos. Repetindo. Então, quem não é católico não pode ser considerado herético. Esse rótulo ignorante sequer pode ser aplicado. Aqui eu quero trazer um terceiro ponto. Esse rótulo ignorante de herege sequer pode ser aplicado ao indivíduo que é esotérico, ao indivíduo que é ao oculto, ao gnóstico e ao místico. Sabe por quê? Porque esoterismo, ocultismo, gnosticismo e misticismo não são formas de expressões de cristianismo. É simples assim. Essa gente não é batizada. Mas aqui tem um ponto. E se você for um católico, batizado, portanto, e entrar para a maçonaria? E se a maçonaria estiver divergindo da interpretação da igreja? Aí é preciso perguntar, qual a interpretação? A latina, a bizantina ou a ortodoxa? Ou a protestante? Então, o que vem antes, sob a perspectiva? Vem o batismo ou vem a maçonaria? Correto? Então, por que um cristão não pode ser maçom? Esse é o ponto, está entendendo? Se você mistura heresia com heterodoxia, você não vai entender nada. Nada. Então, o maçom católico, aliás, o católico maçom, incorre em heresia? Se incorrer em heresia, qual tipo? Formal, material ou externo? Por fim, estudar algum tipo de heterodoxia cristã, estudar no tempo histórico,
estudar história das heterodoxias cristãs, os cristianismos heterodoxos que existem, né? E os cristianismos iniciáticos que existem mesmo, não transforma ninguém em herege. É preciso parar de ser ignorante. Porque a ignorância é a mãe de muitas violências e de muitos crimes. Correto? Aqui para fechar, diante disso que eu expliquei, eu tenho falado por diversas vezes que Portugal é um país cristão, historicamente falando, a coroa portuguesa. A monarquia portuguesa ela não era católica. Por quê? Porque ela acolheu sempre dentro dela diferentes expressões de cristianismos heterodoxos. Os templários eram mestres nisso. Correto? Os templários acolhiam todas as variantes de cristianismo. Todas. Tá bom? E não somente a variante católica latina. Então, uma coisa é o estudo de história, outra coisa é a prática da fé. Estudar heterodoxias não transforma ninguém em herege. E se você, por alguma razão, for classificar alguém de herege, você tem que se assegurar de que, em primeiro lugar, o sujeito é batizado. E não sendo ele batizado, ele não pode ser herege. Correto? Repito, é preciso parar de ser ignorante. Tá claro? Porque a ignorância é a mãe dos crimes, é a mãe das violências. Nós podemos conversar e devemos conversar com quem não comunga da nossa fé. Tá claro? Essa é a razão pela qual a igreja, de uma forma bastante sábia, conversa com todas as religiões. Diálogo. Diálogo não é uma conversão. Diálogo é diálogo. Você pode perfeitamente dialogar com qualquer pessoa, sem a necessidade de vir com agressões. E pior, com ignorância. Correto? E no caso de um católico, a ignorância é em 3 níveis, porque ele próprio deveria entender que herege só pode ser aquele que foi batizado. Correto? Então entendam, nós precisamos de estar abertos ao diálogo. Tá bem? Vamos ficando por aqui. E até o nosso próximo Conselheiro Acácio.